Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAG. Seja bem-vindo a esse programa O Pão da Palavra especial do dia do Natal do Senhor. Temos como palavra de Deus nessa missa do Natal, Isaías capítulo 52, versículos 7 a 10, Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 6, e João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 18. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Na primeira leitura, Isaías capítulo 52, versículo 7 a 10, o texto fala dessa alegria da boa nova, a salvação universal. Os reis de Israel não trouxeram a Israel a salvação ao seu povo, mas, na verdade, abandonaram o próprio povo, né? O povo de Israel, quer seja o reino do norte, quer seja o reino de Judá, todos eles desapareceram, foram deportados, foram castigados por culpa dos péssimos reis que eles tiveram. Deus, pelo contrário, não abandona o seu povo. Ele o reconduz e reconstrói a cidade destruída. Agora ressoa a boa nova, o Evangelho. Deus é Rei, e não somente de Israel e Judá, mas sim de todos os povos. E Deus mesmo lhes dará a liberdade e a paz, se eles quiserem reconhecer e aceitar a sua oferta, o seu oferecimento, né? Então, uma coisa muito linda, né? Pois a primeira leitura vai dizer como são belos os pés daquele que anuncia a paz, dizendo, reina o teu Deus, e além disso, lá no final, dizendo que todas as nações da terra, os olhos de todas as nações verão o braço desnudado de Deus. E os confins da terra hão de ver a salvação de nosso Deus. Então, a salvação que se estende não só para o povo de Israel, mas para todas as nações, para todos os povos. Então, uma salvação universal. Uma salvação universal. Deus, ao enviar seu Filho Jesus ao mundo, Jesus, pelo fato de ser humano, então ele comunga de toda a humanidade. Então vem para salvar todo ser humano. Todo ser humano. Coisa linda. Já a segunda leitura, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 6, né? Então, o texto vai dizer daquelas palavras provisórias dos profetas e a palavra definitiva de Deus. Em Cristo se farão plenas todas as manifestações de Deus. Ele venceu a morte e o pecado, a glória de Deus se manifestou em Cristo. A fé em sua obra redentora e a sua glorificação junto ao Pai é a base de esperança para a nossa salvação. Então o texto deixa bem claro, veja bem, de muitos modos Deus falou pelos profetas, mas agora nos tempos que são os últimos, Deus nos falou por meio de seu Filho. Isso significa que não há outra revelação. Tudo aquilo que Deus tinha de nos comunicar para nos salvar, o fez por meio de Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso. Ele é a revelação definitiva de Deus. Do ponto de vista pastoral e da piedade religiosa, então talvez seja muito importante, por quê? Porque as revelações ditas privadas não têm o mesmo valor do que aquilo que Jesus ensinou. Então, por isso, se ajudam a viver aquilo que Jesus ensinou, podem ser acolhidas, mas caso contrário, deverão ser descartadas. Por quê? Porque Deus já nos disse tudo, já nos disse tudo por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Ou acolhemos o Evangelho de Jesus, a Boa Nova de Jesus, o ensino de Jesus, a ética de Jesus, ou então estamos jogando fora, desconsiderando esta palavra salvadora de Deus para toda a humanidade. E o Evangelho, João, capítulo 1, versículo 1 a 18, se fala, o texto trata da palavra de Deus que se fez vida humana. Jesus é tudo o que é manifestação, né? Veja, palavra de Deus para nós. Jesus é palavra de Deus para nós. Desde a palavra da criação, lembra que, por exemplo, lá no livro do Gênesis se disse assim, e Deus disse, faça-se a luz. O que é faça-se? Faça-se a palavra.
Então, na tradição judaica se especulou sobre a Merra, né? Que é a palavra de Deus que cria todas as coisas, né? Então veja, a fé cristã vai dizer: esta palavra é Jesus, o Verbo de Deus que preexistia antes de todas as coisas, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, por meio do qual tudo foi criado e nele tudo subsiste. Assim vai dizer também, por exemplo, a carta aos Colossenses, né? Então, Cristo é a palavra de Deus, a palavra da criação. Agora, essa manifestação, essa palavra de Deus se fez carne, ela se fez existência humana mortal, ela viveu entre nós. Mas nessa morada carnal, nessa existência humana vivida até a morte, se revela a glória de Deus como em seu templo. Então é muito interessante, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar aqui, traduzido literalmente, significa tabernacular. Montou o seu tabernáculo entre nós. Né? O tabernáculo era aquela tenda provisória onde a arca da aliança se guardava. Olha onde que João está pensando. Jesus é o novo templo, onde Deus habita. E a glória de Deus se manifesta em Jesus. Então, todas as palavras de Jesus, todos os gestos de Jesus, todas as emoções de Jesus, todas as causas de Jesus. O que são as causas de Jesus? Aquilo ao qual Jesus dedicou a sua vida ao reino de Deus, aos pobres e necessitados, tudo isso é manifestação da glória de Deus, né? Então, uma coisa linda. Só que veja bem, o mesmo texto do Evangelho de João vai dizer: ele era a luz, mas tem gente que prefere as trevas. Então, por isso, para nós, saber que Jesus é a manifestação da luz de Deus, a revelação da glória de Deus, isso para nós significa decisão. Ou a gente adere a Jesus, ou rechaça Jesus. Ou a gente acolhe a Jesus, ou a gente rejeita a Jesus. Né? Então, toda a vida de Jesus, a história de Jesus, os gestos de Jesus, a palavra de Jesus é revelação de Deus para nós. É luz que nos ilumina, é luz que nos tira do pecado e nos liberta da morte. Portanto, a gente deve, nessa celebração do Natal, dar graças a Deus por esse mistério tão bonito da salvação gratuita que Deus nos oferta em Cristo. E perguntar-nos seriamente se estamos acolhendo esta luz ou rejeitando esta luz. É bom dizer, né? É preciso que se diga. Há muitos que se dizem cristãos, mas que com sua vida estão rejeitando a luz que é Jesus, porque não vivem o amor, incitam ódio, incitam a violência, até mesmo em nome da fé. Em nome da fé. Então, que nesse Santo Natal a gente entenda e definitivamente compreenda que não há outra palavra de Deus para nós, é Jesus. Acolhamos essa palavra, vivamos segundo essa palavra e aí estaremos caminhando sob a luz de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Desejo a você e sua família um Santo Natal.